Oi, gente, muito bom dia! Começando agora o nosso SCC Meio Dia, ao vivo para todo o estado, agradecendo a sua companhia. Uma boa terça-feira para você. Maria Sibeli, tudo bem? Bom dia, Fernando, tudo bem? Bom dia, Maria. Bom dia para você. Obrigada pela sua companhia. O SCC Meio Dia tá só começando, hein? A gente fica juntinho aqui até 1h15 da tarde. Vamos lá, os destaques desta terça-feira. E aí, quais os protocolos estão valendo aqui em Santa Catarina? Sim, os protocolos de enfrentamento à pandemia. A Secretaria de Estado da Saúde responde para a gente ao vivo, através do secretário André Mota Ribeiro, a cobrança também do setor de eventos para a liberação gradual das atividades neste setor. O Arles Amaro é quem vai contar para a gente. É justamente esta pergunta que a gente gostaria de fazer para o governo do estado, né? A gente entende, no nosso entendimento, que os eventos são espaços controlados. Os demais estabelecimentos todos da área comerciais estão funcionando, com supermercados, shoppings, inclusive nem verificando mais temperatura, não exigindo mais a utilização de álcool em gel. A audiência cobra obras na BR-470. O governo federal precisa liberar os investimentos que o governo do estado quer fazer. Políticos catarinenses estão em Brasília nesta terça-feira. E aqui no nosso estado, quem participa com a gente ao vivo é o prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand. Aliás, vai estar com a gente aqui no estúdio do SCC Meio Dia para explicar todas as informações. Comerciantes de Florianópolis querem solução para estacionamento no Estreito. O local antes era destinado aí aos clientes, carga e descarga, agora abriu espaço para as bicicletas. Uma ciclofaixa instalada em uma das principais vias do bairro Estreito tem dado o que falar. Isso porque, de um dia para o outro, 32 lojas perderam vagas de estacionamento que serviam para clientes e transportadoras. E Lages lança um aplicativo para apresentar os pontos turísticos a quem visita a cidade. Assim fica mais fácil encontrar as informações e até mesmo chegar nos locais desejados. A gente mostra para você ao vivo. Tem operação em andamento da Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, no estado para desarticular uma quadrilha que contrabandeava celulares na região norte. Um grande esquema de venda de celulares importados acontecia por lá. 8 mandados estão sendo cumpridos. A gente vai trazer os detalhes ao vivo para você. Santa Catarina vai distribuir hoje quase 200 mil vacinas contra o coronavírus. Essas doses serão destinadas à primeira etapa e devem ajudar a avançar na cobertura por faixa etária em todos os municípios. E Florianópolis chegou à marca de 90% de vacinados contra a Covid-19, pelo menos com a primeira dose. Rumo às 400 mil pessoas vacinadas. Florianópolis está quase lá. Agora, será que o estado e o município vão atingir aquela meta programada? É o que a gente vai mostrar daqui a pouco no SCC Meio Dia. E hoje tem a Terça do Emprego aqui no SCC Meio Dia, o quadro que nós rodamos o estado atrás das oportunidades de emprego. E eu já adianto que a região do Vale do Itajaí está com muitas vagas disponíveis e contratando. Os detalhes daqui a pouquinho. Estamos no ar, fique com a gente. Onze da manhã, 33 minutos. Obrigado pela sua companhia. Muito prazer, sou Fernando Machado, chegando com você. E aqui, claro, as minhas colegas Maria Esther e Sibeli Fábio. O trio vai contigo até 1h15 da tarde. Depois chega a turma do A Tarde é Nossa para alegrar o seu começo de tarde de terça-feira aqui pelo SBT. Vamos lá, minha gente, liberando a partir de agora o WhatsApp para você conversar. Pode ficar à vontade, viu? Vamos bater aquele papo. A partir de agora, estou liberando o WhatsApp aqui do SCC Meio Dia. Você opina os nossos assuntos. Manda para cá também a sua sugestão de reportagem, tá ok? Vamos seguir por aqui. Eu já quero abrir a edição de hoje mostrando para você a situação. Tenho aqui a situação do bairro Estreito em Florianópolis. Aqui eu pedi para o Kaique separar para a gente o mapa de Florianópolis na região continental. Aqui a gente percebe, né, as pontes que fazem a ligação ilha-continente. E você está vendo essa faixa em vermelho. Qual é a discussão, neste momento, por parte de comerciantes e até mesmo de moradores ali do bairro Estreito? Na Fúvia Dutti, uma rua, avenida, na verdade, movimentadíssima, que leva em direção a São José, ali pela área do Estreito, movimentadíssima. E ali nessa rua se formou, na verdade, um polo moveleiro.
lojas de móveis, móveis de luxo, inclusive, são pelo menos 32, que utilizavam o espaço do estacionamento não somente para os clientes, mas também para carga e descarga. Acontece que aconteceu uma mudança ali. E o espaço que era destinado para o estacionamento, carga e descarga, inclusive, deu espaço a uma ciclofaixa. E nós vamos mostrar para você aqui, ciclofaixa, viu gente? Ciclofaixa, não é ciclovia, ciclofaixa. E a gente mostra para você o seguinte, o questionamento que está sendo feito agora pelos comerciantes, pelos moradores. Existe aqui uma ciclovia na Avenida Beira-Mar Continental, você está vendo aqui, costeando o mar aqui, uma estrutura muito maior, e agora foi feita uma ciclofaixa onde está em vermelho. Ok? Os comerciantes estão dizendo o seguinte, existe uma estrutura ao lado, muito maior, muito mais segura para os ciclistas que neste momento estão tendo que dividir espaço com os veículos na FUVEADUT. Bom, a reivindicação foi feita, o Paulo Henrique vai chegar agora com todas as informações, porque inclusive essa situação já está gerando multas lá e a comunidade do Estreito quer uma resposta. O Paulo Henrique foi para lá, ouviu os comerciantes, vai explicar para a gente essa situação e a prefeitura promete solucionar ou pelo menos tentar solucionar o problema. Vamos ver? A reportagem agora. Um projeto de mobilidade urbana feito pela Prefeitura de Florianópolis que promete favorecer a sustentabilidade e a circulação de ciclistas na região continental. Mas nem todo mundo tem apoiado a ideia do jeito que foi montada. A ciclofaixa instalada na Rua FUVEADUT, uma das principais vias do bairro Estreito, tem preocupado comerciantes da região. O problema, segundo eles, não é a faixa em si, mas sim a falta de vagas de estacionamento para clientes e transportadoras. A gente tem comércio aqui na rua há mais de 30 anos. Hoje a gente tem 3 lojas nesse curto espaço da FUVEADUT e a gente sente imensamente essa redução das vagas, porque o fluxo de clientes reduziu mais de 50%. A Secretaria sugeriu aos lojistas indicar os clientes estacionar na beira-mar. Só que acaba que fica uma distância muito longa para o cliente realmente dar a volta e vir passar na rua, né? A gente pegava muito cliente de passagem, que parava na rua, na própria FUVEADUT e saía caminhando, né? Hoje a gente não tem onde mais fazer carga e descarga, né? Todas as ruas perpendiculares estão ocupadas com veículos, não tem área de carga e descarga e as duas vias aqui com fluxo intenso não permitem que os caminhões parem para a gente descarregar também. O Ricardo herdou a loja que está há 70 anos na família. Mesmo tendo estacionamento próprio, o movimento caiu e, inclusive, mudanças precisaram ser feitas. Nossa empresa tem um estacionamento, sim, estacionamento grande para caminhões, para tudo. Nós tivemos que colocar uma cancela, porque, infelizmente, o pessoal ia botando os carros todo para dentro do nosso espaço, porque não tem onde botar o carro. Não tem onde colocar o carro, sabe? Então, veja bem, eu não sou contra o progresso, mas eu acho que tem que ser uma coisa muito bem pensada, que vai impactar em muitas coisas e muitas outras pessoas, onde não tem um local para estacionar, por exemplo. Reuniões foram organizadas pela Associação de Moradores, CDL de Florianópolis e Prefeitura. Hoje existem em torno de 180 fábricas que trazem os móveis e colchões aqui para essas empresas, para essas lojas. E hoje não tem onde estacionar, né? Se estacionar nas transversais, fica um pouco distante para trazer para as lojas. Uma das alternativas seria transferir essa ciclofaixa aqui logo a 20, 30 metros, próximo à Rua FUVEADUT, na Beira-Mar Continental. Existe uma plataforma de cimento apropriada para esse fim, aproveitando que pode se botar bicicletário junto com o bolsão de estacionamento, né? E se o ciclista quiser deixar a bicicleta ali, vir aqui, fazer as suas tarefas e voltar ali no bicicletário, ok. E a Prefeitura já pensa em soluções para os problemas ocasionados pela falta de vagas na rua. Informar que existe mais de 140 vagas nos bolsões da Beira-Mar,
criar áreas de vaga rápida e também áreas de carga e descarga nas transversais. Então nós temos a Valga Neves, a Santos Saraiva, a Heitor Blum, que já estão sendo transformadas, fazendo com que a gente tenha essas áreas de vaga rápida para garantir a rotatividade dos clientes que giram no entorno. Novas reuniões estão sendo marcadas para se entrar em um senso comum. Já estava difícil, então vai ficar bem mais difícil. Bem mais difícil. Alguma providência tem que ser tomada com pessoas sérias para saber aquilo que estão fazendo e pensar naquilo que já existia aqui. Marister, é difícil, né, a gente trabalhar esse assunto, por isso que exige muito cuidado, porque a gente passou a vida inteira cobrando espaço para os ciclistas, não é mesmo? A gente está aqui a vida inteira, eu falando, é preciso ter espaço para os ciclistas, a gente tem que mudar a cabeça dos moradores para que optem por outros modais de transporte, para que não fique só no fluxo de trânsito com ônibus e veículos e por aí vai. A gente tem que começar a mudar a cabeça, por isso que é um assunto muito delicado. Mas a gente conseguiu entender também a preocupação dos comerciantes, porque é um espaço não só para o cliente vir comprar, tem loja ali de 70 anos, né? As grandes lojas de móveis de luxo, na verdade, estão naquela região. E aí, qual é a alternativa que a prefeitura pode encontrar para juntar as duas? Né? Juntar as duas ideias. Esse é o nosso pedido aqui. Vamos aguardar agora, ver se esses bolsões na beira-mar dão conta de resolver o problema aí gerado aos comerciantes. Maria Esther, vamos dar uma passadinha lá no nosso SCC10? Vamos lá para o scc10.com.br, aqui você já confere os destaques de hoje. A gente está falando, né, ali ó, do Talibã domina pelo medo, afirma a catarinense que serviu pelos Estados Unidos na guerra do Afeganistão. Tá ali é o nosso destaque de hoje, Fernando. Olha aí, ó, UFSC se prepara para retorno gradual. Olha aí, a UFSC se preparando para as atividades presenciais. Também atividades tão cobradas, né, Maria, por alunos e também até mesmo os estudantes da escola de ensino médio que tem lá na UFSC. A gente fala também de vacinação, Fernando. A Coronavac Pfizer. Santa Catarina inicia a distribuição de 199 mil doses de vacina contra a Covid-19. Já já a gente vai falar desse assunto aqui no SCC Meio-Dia. Esses são os destaques do nosso scc10.com.br, o portal da notícia em Santa Catarina. Maria, previsão do tempo. Vamos lá, terça-feira de sol, né? Com poucas nuvens aqui em Santa Catarina. Uma massa de ar seco, gente, que está no estado, está provocando essa elevação nas temperaturas. Hoje as máximas se aproximam ali de 30 graus em quase todas as regiões. Dá só uma olhada. No oeste chega a 30 mesmo, no meio-oeste máxima de 28 graus, Planalto Norte 25, no norte do estado chega a 28, ó, aqui na Grande Florianópolis e no Vale também não fica diferente, máxima de 27 agora à tarde. No sul, Criciúma também esquenta muito por lá, Tubarão, máxima de 29 e na Serra não é muito diferente, mínima de 10 e máxima de 25 graus. Dá uma olhadinha nos ícones, ó, nenhuma região com chuva, hoje sol entre nuvens em Santa Catarina. Para a quarta-feira, a previsão não muda muito, viu, gente? A gente continua com esse sol entre nuvens aqui no estado. E aqui vocês já conseguem ver que as temperaturas sobem ainda mais, elas não param de subir. Regiões como o oeste e meio-oeste registram ali as máximas acima dos 30 graus. Chapecó chega a 32 amanhã, Criciúma 31, Joaçaba no meio-oeste 31, Jaraguá do Sul, olha lá, região norte chega a 30, Floripa, amanhã esquenta também, chega a 28 graus, Blumenau também 28, Canoinhas 27 e Lages, falta um S ali, Lages a máxima é de 26 graus amanhã. Temperaturas que seguem em elevação, viu, Fernando? Até o fim da semana aí que a gente vai ter quinta, sexta-feira, regiões chegando a quase 40 graus por aqui. Olha aí, ó, as temperaturas subindo. Ainda vai ter frio esse ano, Maristela? Fernando, a gente conversou há umas 2 semanas, uma semana atrás com o pessoal da Ipagre, eles disseram sim, essas ondas de frio podem voltar, porque o inverno ainda vai, né? Ainda a gente tem tempo de inverno. Mas a gente não sabe se aquela friaca toda volta. Do 0 grau, né? Acredito que não, mas... O frio do inverno veio numa semana só? Veio. Juntou tudo, veio com neve, com tudo, né? Era isso que tínhamos de frio esse ano. Bora lá de informação, mais de 70 quilos de cocaína foram apreendidos na BR-101. A cidade é Paulo Lopes. Foi na noite desta segunda-feira, 70 quilos de cocaína. Para onde que ia essa droga toda, hein, Cibele Fábio? Pois é, Fernando, uma grande apreensão, né? 53 quilos de cocaína e 21 quilos de pasta base.
Essa droga toda foi encontrada em um baú. A droga está avaliada em 4,8 milhões de reais. Seria transportada para Blumenau e também de Blumenau para o Rio Grande do Sul. O motorista do caminhão vai responder por tráfico de drogas. O que chamou muito a atenção foi o volume de dinheiro que a droga acaba correspondendo, já que muito da pasta base também foi apreendida, né, Fernando? 70 quilos, imagina. Quanto de droga não seria produzido com toda essa pasta base também? O tráfico sendo interceptado na BR-101, Paulo Lopes. Agora o assunto é um tema de saúde pública, aliás. O abandono de animais. Maria Esther, apesar de ser crime, ainda é comum, infelizmente. Pois é, Fernando. Não à toa a quantidade de cães e gatos que a gente vê vagando pelas ruas todos os dias, né? Uma grande quantidade. Esse problema ganhou uma nova lei aqui no estado, uma política de controle populacional de animais domésticos. Olha só na reportagem. Debilitada, desorientada, ofegante e muito assustada. Foi assim que a Polícia Rodoviária Federal descreveu uma cadela resgatada no meio da BR-101 em Laguna, no sul do estado, nessa tarde. Ela foi encontrada vagando sozinha pela rodovia, no meio dos carros e parecia estar abandonada há muitos dias. E esse não é um caso isolado. Todos os dias, canis de proteção animal recebem cães e gatos abandonados ou que sofreram maus tratos. A Diretoria de Bem-Estar Animal, a DBE, em Florianópolis, por exemplo, tem 150 animais esperando por um novo lar. A maioria dos casos de animais resgatados aqui, eles vêm de denúncia de maus tratos, e daí os maus tratos são confirmados mesmo, infelizmente. Tem um grande número também de animais socorridos em via pública, por atropelamento, por algum tipo de situação de gravidade, né, nas ruas, e alguns são abandonados. Animais como o torresmo, de 5 anos, um cãozinho que ainda carrega na pele e no pelo a dor dos maus tratos. Ou falcão, de 1 ano de idade, abandonado ainda bem filhote, que espera no buraquinho da grade seu novo tutor. E essa não é uma realidade só aqui da DBE, em Florianópolis. Os maus tratos, o abandono, o longo caminho da recuperação até a adoção está presente em várias cidades do estado. Na última semana, Santa Catarina passou a contar com uma nova política de defesa dos animais. O projeto, elaborado pelo deputado Fernando Krellin, cria a Política Estadual de Controle Populacional de Animais Domésticos. Nosso objetivo principal da lei é criar essa política de controle dos animais. Hoje, em Santa Catarina, nós temos diversos animais, sejam cães, gatos, mas não existe um controle específico. Automaticamente, tendo um controle, nós vamos diminuir os maus tratos, o abandono, nós teremos a estipagem, castração e automaticamente um cuidado com o meio ambiente e principalmente com a saúde pública aqui dentro do nosso estado. As estratégias do projeto ainda estão sendo elaboradas. Enquanto isso, assim como muitos outros animais, o torresmo e o falcão aguardam por um novo lar. 11h47, Cibele Fávero, o Tempo de Valor está de volta aqui no SCC Meio Dia. Bora cuidar das finanças. É sim, Fernando, a partir de amanhã, quarta-feira, toda quarta-feira, é Tempo de Valor aqui no SCC Meio Dia. A gente vai colocar nosso telão aqui para você ver. Tempo de Valor está de volta, a gente vai falar sobre finanças, vai te ajudar a melhorar a sua relação com o dinheiro. E aí dá para ser finanças pessoais, Fernando, dá para ser as finanças da casa, dos negócios. E aí a conversa é para todo mundo. Dá para falar desde com as crianças. Posso participar? Pode participar. Posso mandar com pergunta, certeza. Cibele Fávero? Pode participar, pode mandar pergunta. Inclusive a gente vai colocar o nosso WhatsApp aqui na tela, porque você é muito importante para fazer parte desse projeto. A gente vai pegar você da mão, junto com especialistas, para melhorar a sua vida em relação às finanças. E a gente começa já falando, Fernando, nessa quarta-feira, sobre mentalidade financeira. Porque muitas vezes a gente se esforça, trabalha para conseguir mais dinheiro, só que as coisas não funcionam, parece que nunca sai do lugar, fica patinando, sabe? E aí pode ter a ver com a mentalidade, com o que você acredita, com o que você pensa, com a sua rotina. E aí, se você mudar isso, a sua relação também melhora. Então a gente vai começar por aí, mas o nosso caminho vai ser longo e a gente te convida a fazer parte, a caminhar junto conosco para melhorar até a sua qualidade de vida. Pois é, fazer o seu dinheiro render mais, saber onde você tem que gastar. Bom, eu disse
O Tempo de Valor está de volta, porque já tivemos aqui uma edição, uma temporada, foi um sucesso. Gente, muita gente participando, perguntas que chegaram. E aí a Cibele, ao longo das semanas, vai abrir aqui um leque de informações. Aí vem cartão de crédito, investimento, aposentadoria e por aí vai. Cuidado do dinheiro. E você já pode participar, então, amanhã. É isso, Cibele? É isso mesmo, Fernando. E vai funcionar assim. Toda quarta-feira a gente vai abrir espaço para falar sobre isso junto com você. Vai contar com a sua participação enviando perguntas sobre o tema, por exemplo, amanhã é mentalidade financeira. E a gente vai contar também com um time de especialistas que vai sempre responder as suas perguntas e dar dicas. E aí, todas as quartas-feiras, ao vivo aqui no SCC Meio-Dia. E em alguns dias, tem que ficar ligadinho, inclusive amanhã, a gente tem conteúdo estendido. Ou seja, a gente sai do jornal, continua nas redes sociais e aí você fica ligadinho conosco para interagir. Quem sabe a sua pergunta é respondida ao vivo pelos nossos especialistas. Olha que conteúdo, gente, gratuito para você aprender a cuidar do seu dinheiro. Então vem com a gente a partir de amanhã, a Cibele está empenhada, toda a equipe, o pessoal aqui do estúdio ficou muito feliz, viu? Tá todo mundo comentando aqui lá no Switch agora sobre esse sucesso que é o Tempo de Valor e também sobre essa nova edição, a nova temporada que começa amanhã. É isso aí, Recado dado. Fernando. Amanhã então, fica ligadinho. Bora falar de oportunidade agora? Pois é, toda terça-feira você já sabe, ela chega para falar tudo sobre... A Terça do Emprego. Vamos começar então dando uma olhadinha nas cidades com números mais expressivos com relação às vagas de emprego, segundo o Cine. O nosso telão tá aí? Pra gente dar uma olhadinha, eu sempre separo as cidades que estão com os números mais expressivos, assim, né? Ó, São Bento do Sul, na região do Planalto Norte, está com 166 vagas. Joinville, são 303 vagas disponíveis essa semana. Brusque, 1.344. Ó, Camboriú, ali logo embaixo, 224 vagas. Floripa, são 262. Lembrando que nesse número já está inclusas as vagas para pessoas com deficiência, né? Tubarão, 204 vagas. E Concórdia, aqui para a região oeste, são 953 vagas. No site do Cine lá, vocês conseguem ver quais vagas são essas, né? Em qual você se encaixa aí para buscar emprego. Total, 8.149 vagas em Santa Catarina hoje, para pessoas com deficiência, 146. Falando em emprego, a geração de emprego, de oportunidade na região do Vale do Itajaí aumentou muito no ano passado e continua crescendo agora em 2021. São novas vagas e oportunidades que ajudam a aquecer a economia de toda Santa Catarina. Dá só uma olhada na reportagem de Suelen Skelsen e Marcos Fernandes. Reinvenção, resiliência, palavrinhas bastante usadas ultimamente. No contexto da geração de emprego, se aplicam bem. Tem muita vaga surgindo. Somente no Vale do Itajaí são mais de 1.800 vagas intermediadas pelo Cine. Blumenau se destaca na 6ª posição do ranking das cidades com maior número de vagas disponíveis durante a pandemia. De acordo com os dados da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, tem empresa expandindo e precisando contratar, isso nas mais diversas áreas. É o caso desse supermercado, que vai abrir uma nova filial com mais de 240 oportunidades somente na cidade de Blumenau. Os pré-requisitos são variados, até porque nós temos setores que têm um trabalho mais técnicos, outros mais administrativos e outros mais operacionais. Então a gente pede para que as pessoas encaminhem seus currículos para o nosso site e ali a gente vai ter uma equipe de RH dando toda a atenção para esse público que enviar esse currículo para o nosso site. E esperamos que tenhamos bastante candidatos. Para nós é de extrema felicidade, né, poder estar proporcionando uma ansiedade da comunidade e também nossa, né? E também ajudando a auxiliar na economia, né, do município. O Edivaldo nasceu em Sergipe e veio para Blumenau há pouco mais de 6 meses, em busca da primeira oportunidade de emprego, que acabou encontrando em 2 meses na cidade. Eu era estudante do curso de Direito, só que foi trancado por causa da pandemia do coronavírus e eu perdi meu estágio. Então, várias pessoas da minha cidade estavam vindo para Santa Catarina, em época de pandemia, para procurar emprego. Aí, como eu estava parado no meu estado, eu decidi vir para cá.
Eu pretendo voltar para o curso de Direito e depois de um ano ela paga 50% da faculdade, né? Então é um dos motivos de eu poder crescer. No meu começo tive muita dificuldade de operar caixa e todo mundo aqui me deram dicas de como eu operar corretamente. E uma semana, 2 semanas eu peguei o ritmo e não tive mais dificuldade, né? Na cidade de Gaspar, são mais de 200 vagas de emprego disponíveis pelo Cine. Esse parque tradicional na cidade também vai ampliar o quadro de funcionários. No próximo final de semana, dia 20 e 21, um feirão de empregos aqui na empresa. Sexta-feira, no período do diurno, né, de manhã e à tarde. No sábado, só no período da manhã. Os candidatos eles podem estar vindo aqui, trazendo o currículo ou preenchendo uma ficha aqui no local. Vai passar por uma pré-entrevista já nesse evento. A gente tem desde vagas temporárias até vagas fixas. Então, tem uma grande oportunidade aí para a pessoa que quer realmente se desenvolver em alguma empresa. A gente tem vagas em diversas áreas, principalmente áreas de serviços gerais, desde camareira, limpeza, serviços gerais em cozinha, auxiliares de cozinha, recepcionista, os garçons, tem diversas frentes. Eu acredito que é um efeito cascata, né? As pessoas estando empregadas e tendo oportunidades melhores, elas também passam a ter mais poder de consumo, passam a procurar lazer também e a pessoa que está aqui trabalhando hoje, amanhã ela pode estar fazendo o contrário, né? Andressa trabalha há 2 anos no parque. Foi contratada na primeira edição do feirão. Depois de muitos nãos, hoje ela fala com orgulho da oportunidade que só trouxe crescimento profissional. Eu estava há 3 anos fora do mercado de trabalho devido a um acidente de moto. Então eu vi no Facebook a questão do feirão, né? E eu passei por todos os processos e dentro de uma semana mais ou menos eu tive o primeiro retorno para a entrevista. E aí eu vim com uma entrevista marcada para recepcionista e no fim acabaram me transferindo para o comercial, que era a minha área. E eu vim para trabalhar somente na temporada e essa vai ser minha 3ª temporada aqui no parque já. Tem que gostar do que faz. Tem que gostar, tem que dar o máximo de si em questão de tudo, do trabalho, das pessoas que estão no ambiente de trabalho também. Mas hoje, todo mundo que eu tenho comigo no meu ambiente de trabalho, eu tenho como minha família. E, assim, toda a questão de aprendizados, experiências, tudo, eu não tenho palavras para descrever. Tá aí, gente. Blumenau é a 6ª cidade aqui de Santa Catarina que mais emprega no estado. E ainda falando de vagas de emprego, a gente vai agora para o norte do estado. Em Joinville, o Centro Público de Atendimento, CEPAT, aos trabalhadores, né, está com mais de 300 oportunidades. O David Sacramento está aqui e vai trazer os detalhes. Bom dia para você, David. Bom dia, Maria. Bom dia para todo mundo que está aí acompanhando o SCC Meio-Dia. É isso mesmo, são mais de 80 vagas de emprego que estão disponíveis aqui em Joinville. Mas tem uma oportunidade muito interessante, né, que foi divulgada aqui pelo Centro de Atendimento ao Trabalhador, que tem vagas que não haviam sido preenchidas, Maria, em outras oportunidades. Então, juntando as novas vagas que foram divulgadas atualmente com as vagas anteriores que não haviam sido preenchidas, de fato, são mais de 300 vagas de emprego e isso com certeza dá mais oportunidade aqui para os joinvilenses que ainda estão, infelizmente, desempregados, muito por conta aí da crise da pandemia, se recolocarem no mercado de trabalho. As vagas são as seguintes: nós temos 20 vagas aqui para almoxerife, são 10 vagas para encanador, 20 para operador de torno, 10 vagas para pedreiro e muito mais. Essas vagas de trabalho são para candidatos que têm o ensino fundamental incompleto até o superior completo. Os interessados podem ir pessoalmente até o Centro Público de Atendimento ao Trabalhador, que tem atendimento presencial neste momento reduzido por conta da pandemia. O atendimento lá presencial é de 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. O endereço é Rua Abdon Batista, número 342, no centro da cidade, bem pertinho ali do mercado municipal para você que é daqui de Joinville. Mas também tem a oportunidade de você poder conferir essas vagas de emprego através do aplicativo do Cine Fácil. E aí você pode estar baixando o aplicativo ou até mesmo acessando o site do Cine Fácil
no endereço que é o seguinte, empregabrasil.mte.gov.br. Eu volto com você aí no estúdio, Maria. Obrigada, David, pelas informações. Muitas vagas também lá para o norte do estado, Fernando. Você já sabe, toda terça do emprego, a Marister garimpa as vagas por toda Santa Catarina e traz informações valiosas para você que está tentando voltar para o mercado de trabalho. E também para aqueles que querem evoluir, né, Marister? Exatamente. Mudar às vezes, né, Fernando? Tá trabalhando, mas quer mudar de área, a gente fala também aqui. Um extra. Toda terça. Esse conteúdo depois está lá no scc10.com.br para quem perdeu alguma coisa. Combinado? As atividades presenciais da UFSC devem voltar a partir de setembro. Que? É isso mesmo que eu li? Volta ali que eu quero ler de novo. Volta para mim, por favor. É isso mesmo que eu estou vendo aqui. As atividades presenciais da UFSC devem voltar a partir de setembro. Olha, Cibele Fávaro, resolveram voltar ao trabalho. Fernando, o reitor Ubaldo Baltazar anunciou que a universidade entra na pré-fase 2 da pandemia e se prepara para uma volta gradual a partir de setembro. A gente vai conversar agora com o Cleiton Ramos, que vai trazer essas informações para a gente ao vivo da UFSC, né, Cleiton? É isso mesmo? A UFSC deve voltar com as aulas a partir já de setembro, mês que vem? Bom dia. Bom dia para você, Cibele, Fernando e quem nos acompanha em todo o estado. É verdade, né? Esse assunto está sendo muito repercutido, um momento muito aguardado, né? Por quem frequenta, quem é aluno da Universidade Federal de Santa Catarina, que sempre esteve movimentada durante essa pandemia, até pela questão de vacinação. Nós estivemos hoje pela manhã aqui é um dos pontos de vacinação contra a Covid-19 e por conta dessa imunização, até a gente vai mostrar uma matéria no decorrer aí do SCC Meio-Dia. Isso também acabou sendo colocado em pauta nessas reuniões que estão acontecendo aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Até porque a definição do retorno gradual das atividades foi um planejamento da administração central que, por meio de um grupo de trabalho, iniciou essa organização que vai permitir que a UFSC volte gradualmente ao trabalho presencial. Agora, para dar detalhes para a gente, estou aqui ao lado do Áureo Mafra de Moraes, que é chefe de gabinete da reitoria aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Antes da gente entrar no ar, relembramos boas histórias, porque o professor Áureo, né, também já foi jornalista do segmento esportivo e tem uma história aí, um currículo impressionante. Professor, obrigado por nos atender ao vivo. Gostaria que o senhor colocasse para quem está em casa um momento muito aguardado na Universidade Federal, depois de muitas reuniões, a pandemia entrando no novo estágio, né, as aulas voltando de forma gradual aqui na Universidade Federal. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. É importante esse espaço para a gente poder esclarecer. Na verdade, no ano passado, quando se constituíram grupos para preparar as atividades e o enfrentamento da universidade na pandemia, se definiu que a vida universitária iria ter 3 fases. A primeira fase, que é a que a gente ainda se encontra, a fase 1, é aquela fase das atividades remotas, de modo que a universidade conseguisse preservar mais de 50 mil pessoas aqui, Blumenau, Araranguá, Joinville e Curitibanos, de circularem e serem potenciais vetores da transmissão. Agora, com a redução dos indicadores epidemiológicos, números de casos, índice de transmissibilidade, internações, óbitos, que estão ainda com muita cautela, mas estão reduzindo, e com a imunização para os profissionais da educação, esses indicadores reúnem as condições para aquilo que lá no ano passado já havia sido proposto, que seria a fase 2. Então, o que o professor Ubaldo, nosso reitor, fez publicar ontem foram 2 portarias que autorizam, nesta pré-fase 2, a partir do dia 20 de setembro, quando completa o ciclo vacinal, 2 doses e mais aquele período necessário, autoriza então que as atividades possam gradualmente ser retomadas, administrativas primeiro, e no caso das aulas, restritas ao colégio de aplicação e ao núcleo de desenvolvimento infantil, que trabalha com educação infantil fundamental e média. É importante destacar desde logo, Cleiton, que as aulas da graduação e da pós-graduação no grande volume só devem começar no ano que vem, porque aí nós precisamos ter um terceiro elemento nisso, que é a imunização de nossos estudantes, além de você ter reduções bem mais sensíveis, porque você imagina o volume de pessoas que deve circular por aqui. Então, nesse momento, nós começamos a preparar os ambientes para um retorno gradual, nas estruturas administrativas,
em algumas salas de trabalho dos professores, nas secretarias administrativas das unidades acadêmicas, dos centros, para poder ir preparando isso, associado, é importante que se diga, a uma política de testagem de todas as pessoas que comparecerem presencialmente aqui, além de todo um trabalho de monitoramento da circulação de ar nos ambientes, porque a nossa comissão de especialistas diz o seguinte: mais do que higienizar superfícies ou álcool em gel na mão, o uso da máscara é fundamental, porque a circulação do vírus é aérea, e a ventilação plena dos ambientes de trabalho com ocupação restrita do número de pessoas. Não voltam todos, não ao mesmo tempo, de forma escalonada. É isso que a gente está preparando nessa fase intermediária. Já teria aí uma capacidade definida, né, de profissionais aqui estabelecida para essa volta em setembro, professor? É exatamente esse período que nós vamos ter até o dia 20 agora, é para a gente poder esgotar todos os indicadores e preparar os ambientes com essa medição. Então, o que vai definir qual é o número de pessoas que vai estar em cada um desses ambientes é essa medição da circulação do ar por meio, inclusive, de especialistas e de pesquisadores da própria universidade que já desenvolvem isso através desse monitoramento. Agora, como é que se comportou a Universidade Federal durante todo esse tempo, professor? Que análise, né? Porque foi diferente para todos nós, né? Que resumo o senhor faz aí desse tempo todo de pandemia, que parece que a gente está realmente muito próximo, né? De chegar aí uma luz no fim do túnel, já que a imunização está sendo feita de vento em popa, né? E se o estudante, de uma forma ou outra, ele acabou sendo prejudicado realmente na prática, já que teve ensino remoto, né? Enfim. Na verdade, nós tivemos o cuidado no ano passado de preparar os professores, preparar os técnicos para que pudessem oferecer o melhor ensino remoto, porque essa era a alternativa. Seguramente nós tivemos aí várias situações de estudantes que tiveram que trancar o seu curso, retornar para as famílias nas cidades de origem, reorganizar a sua vida, deixar contratos de aluguel, porque muitos dos nossos estudantes vêm de outros estados, de outras cidades, e tudo isso impactou a vida de todos nós, mesmo para quem desenvolve essencialmente atividades de gestão e administrativas. Isso foi uma transformação gigantesca, mas os esforços que foram feitos foi no sentido de atender os estudantes com equipamentos, com plano de dados, para que eles pudessem manter a vinculação com a instituição e seguir com seus estudos. Foi, eu diria, em síntese, Cleiton, um grande aprendizado para todo mundo. Certo. Então, só recapitulando, professor Áureo, capacidade ainda vai ser estabelecida até esse prazo que foi dado aí no mês de setembro. Exatamente. Tanto nas atividades em geral, quanto em particular no colégio de aplicação e no núcleo de desenvolvimento infantil, porque ali eles passam a receber as crianças ainda na modalidade semipresencial, híbrida, e esse grande momento de priorizar essas duas unidades é o que vai revelar a nossa capacidade de gerenciar essa fase 2 dessa pandemia, preparando os nossos ambientes para o ano que vem. Acredito que, de uma maneira em geral também, né, professor, o senhor fazendo parte da diretoria, todos estão muito ansiosos por esse retorno. Né? Essa é uma questão que nós vimos acompanhando já de algum tempo, né? Mas agora é importante isso, os profissionais de educação e particularmente os da universidade, tivemos a oportunidade que muitas pessoas ainda não tiveram de ter acesso à imunização. Então isso cria no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, essa responsabilidade. Estaremos com o ciclo vacinal completo, as condições sanitárias, por hora, parecem revelar uma queda. Nós vamos, como eu disse há pouco, agir com toda a cautela e trabalhar as questões de reincorporar no nosso dia a dia esse acesso à nossa instituição, retomar a vida plena que ela sempre teve, nunca deixou de ter, mesmo agora nos anos da pandemia, mas evidentemente que estar aqui nesse campus é muito mais convidativo para as nossas atividades. Professor, obrigado pela entrevista, bom retorno para todos nós aí, para os alunos, para os professores, profissionais aqui da universidade. Obrigado por essa entrevista aqui ao vivo no SCC Meio Dia, porque aquele estudante está com vontade de realmente voltar a frequentar aqui a Universidade Federal de Santa Catarina e acredito que acompanhou atentamente. É isso mesmo. Importante dizer, vai ser gradual nesse momento para que a gente não corra os riscos que vimos até agora controlando. Legal. Professor Áureo Mafra de Moraes, ele que é chefe de gabinete da Universidade Federal de Santa Catarina no mês de setembro, as aulas voltando de forma gradual aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Voltamos aos estúdios, Fernando Cibele.
Obrigada, Cleiton, pelas informações. É isso, e a expectativa dos estudantes é enorme, né, para esse retorno, mas claro, agora isso precisa ser amplamente divulgado, né? Anunciamos esse retorno gradual, mas sabemos que isso ainda precisa ser amplamente divulgado, assim como a universidade se prepara, também o colégio Aplicação, as famílias e os estudantes agora também precisam se preparar para voltar rapidamente. Tem menos de um mês para conseguir se organizar para esse retorno gradual. Bom, a gente vai informando você, conforme as atualizações da UFSC, a gente vai trazendo em que etapa estamos, né? E confirmando esse retorno a partir de setembro. Vamos mudar de assunto, agora o assunto é vacinação. Santa Catarina vai distribuir hoje quase 200 mil doses contra o coronavírus para os municípios, o que deve ajudar muito já a dar celeridade, né, na imunização da cidade. A distribuição vai ser das 199.500 doses que chegaram nessa segunda-feira, sendo 162 mil da Pfizer e 36.870 da Coronavac. Elas vão ser destinadas para aplicação da primeira dose da vacina, para continuar com a agenda de vacinação do governo de Santa Catarina. Até então, o estado distribuiu já mais de 4 milhões de doses. Aproveitando o assunto, a gente vai mostrar para você como é que está a vacinação hoje no estado, em Santa Catarina, as cidades, né, que mantêm agora a vacinação. Vamos colocar no telão, então, as informações para você. Criciúma vacina hoje 22 anos ou mais. Lages também está na mesma faixa etária, a partir de 22 anos. Chapecó, pessoas acima de 24 anos, assim como Florianópolis. Joinville chegou aos 25 anos. 25 anos ou mais recebe a primeira dose hoje em Joinville. E em Blumenau são 27 anos ou mais que recebem essa imunização nessa terça-feira. A gente vai mostrar para você também como é que está o coronavírus nesse momento no estado. A gente tem o mapa de risco que nós mostramos para você, que evoluiu bastante em relação às cores de gravidade, e vamos mostrar agora o mapa de leitos de UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI é de 52,20%. Caiu bastante se comparado a essa segunda-feira. São 468 leitos disponíveis e a lista de espera está zerada. Não temos pessoas aguardando por vaga nesse momento. Aí você acompanha em laranja o oeste do estado. Nesse momento, 61,49% é a taxa de ocupação. Leitos Covid SUS adulto no oeste. Aqui a gente vê na região serrana, também no oeste, 27,74%, é uma das menores taxas já registradas desde o início da pandemia. Situação parecida no sul, na Grande Florianópolis, aumenta no Vale do Itajaí, 46,10%, 62,62% também no Alto Uruguai, e na região norte e litoral norte é onde mais preocupa, 94,12% é a taxa de ocupação, é a taxa mais alta do estado. 31 óbitos foram registrados nas últimas 24 horas, no último boletim das 24 horas. No total, são 18.365 mortes pela doença desde o início da pandemia em Santa Catarina. E aqui você acompanha as cidades que mais registraram mortes desde o início dos registros da doença aqui no estado. Chapecó, 691 mortes, Criciúma, 639, a gente acompanha Florianópolis, que passou das 1.000 mortes, 1.029 mortes, Itajaí, 735 e Joinville, que registra o maior número, 1.718 mortes por conta da doença até agora. Esse, né, o avanço da vacinação traz também reflexos nesses números que a gente mostra aqui para você. É isso, Fernando. Os números da pandemia aqui em Santa Catarina, para você acompanhar como nosso estado está nesta terça-feira, os números atualizados para você. Inclusive, ainda hoje eu converso com o prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand, aqui no SCC Meio-Dia. A gente vai ver também as ações de enfrentamento à pandemia na cidade de Blumenau. Vamos falar agora dos protocolos. Pois é, a vacinação está avançando e começa a trazer, sim, a sensação de dias melhores. Mas o que se percebe é que, ao mesmo tempo em que os números da vacinação vão crescendo, os cuidados da população parece que estão diminuindo. Será que podemos realmente nos permitir a relaxar nos cuidados, esquecer agora os protocolos? Os profissionais da saúde aqui de Santa Catarina garantem que não é hora de relaxar. Ao mesmo tempo,
manter o equilíbrio entre a saúde e a economia está cada vez mais difícil para alguns setores aqui do estado, como o setor de eventos. A gente tem mostrado aqui. Enquanto shoppings, supermercados, bares estão 100% liberados, alguns estabelecimentos já até abandonaram, não é mesmo, as atividades, fecharam as portas porque não tiveram a oportunidade de retornar. Nós vamos ver agora os protocolos que estão valendo em Santa Catarina e mostrar o que ainda não voltou no nosso estado na reportagem de Arles Amaro. Uma febre difícil de medir. Em que pé anda a pandemia em Santa Catarina? Hoje os números estão voltados para o avanço da vacinação. Dados que trazem alívio, é verdade. Mas, ao mesmo tempo, a sensação de uma falsa segurança que ainda não nos permite relaxar. Enquanto as variantes, como a Delta, seguem circulando e ganhando força, o grupo dos mais jovens, boa parte sem nem ter tomado a primeira dose, insistem em antecipar o fim de algo que ainda está longe de acabar. Enquanto a diversão rola solta na clandestinidade, o setor de eventos ainda segue discutindo como retomar as atividades. Nosso entendimento que os eventos são espaços controlados, os demais estabelecimentos todos da área comerciais estão funcionando, com supermercados, shoppings, inclusive nem verificando mais temperatura, não exigindo mais a utilização de álcool em gel. E os eventos, sim, a gente tem total capacidade de seguir os protocolos, de cumprir os protocolos estabelecidos para realizar esses eventos. Os mapas de risco divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde foram trazendo expectativas de dias melhores. No dia 10 de julho, a Grande Florianópolis estava no nível grave. No dia 7 de agosto, houve uma melhora. A região estava no nível alto. No mapa atual, divulgado no último dia 14, voltamos ao nível grave. No vai e vem de regras e níveis de risco, vem a dúvida. Afinal, o que pode e o que não pode? A gente espera que a gente consiga ter também essa flexibilização para a realização dos eventos. Qual a diferença de uma feira de negócios, como tivemos recentemente uma feira de móveis, estamos tendo outras feiras com uma série de restrições, mas uma feira, um congresso, você sabe exatamente quem entrou e quem saiu desse ambiente. Num shopping, num supermercado, você não sabe quem circulou naquele ambiente. Agora, uma feira de negócio, você sabe exatamente quem entrou, quem circulou, você tem até como controlar aonde essa pessoa circulou, quais estandes eles visitaram durante essa feira, Então, a gente acredita que é um ambiente muito mais controlado, esse ambiente de negócios, Se de um lado os eventos continuam pisando em ovos, o comércio segue a todo vapor. Essencial para manter a economia. Cabe aos lojistas garantir a segurança de quem compra e de quem vende. Esta loja no centro de Florianópolis faz questão de manter um funcionário na porta, para fazer com que todos higienizem as mãos. Ainda assim, segundo a vendedora, tem gente que questiona. Tem pessoas que rejeitam, já passei na outra loja, ou eu não quero, eu tenho na bolsa, eu não sou obrigada a usar. Mas a importância de deixar o álcool na porta e esclarecendo que é para a sua saúde, acaba dando aquela quebrada no gelo e eles acabam cedendo. Ou seja, tem gente que não quer higienizar. Realmente, tem gente que não aceita usar. Esse álcool não presta, é besteira, é palhaçada. Mas como são normas, a gente está seguindo as normas conforme a lei, Até as crianças já aprenderam a necessidade de manter os cuidados. Este vendedor de máscaras também sentiu que a venda da proteção diminuiu. Deu uma caída. As pessoas estão confiantes que, no caso da máscara, acha que não precisa usar, Ou acha que essa pandemia ela está diminuindo. Isso que é a verdade. Acho que máscara é obrigatório. É obrigatório. Sem máscara, sem condições, Realmente não dá para descuidar. E se alguém esquecer, já tem tecnologia que ajuda a lembrar. Temperatura normal. Por favor, coloque a máscara. 12h18. Eu vou continuar nesse assunto, brilhante trabalho do Arles Amaro, mostrando pra gente os protocolos que ainda estão valendo aqui em Santa Catarina. Já aproveito para agradecer também o secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro, que recebe a nossa equipe na Secretaria de Estado da Saúde e que conversa comigo ao vivo, direto do Comando da Saúde Pública aqui em Santa Catarina, especialmente dessa mega operação para enfrentamento da pandemia. Secretário, obrigado por nos receber.
Os protocolos aqui no estado, a gente percebe, a Secretaria de Saúde, os meios de fiscalização do nosso estado, conseguiram identificar que já há um relaxamento por parte da população, secretário? Bom dia. Olá, bom dia, Fernando, bom dia a todos. São 17 meses de enfrentamento da pandemia e, infelizmente, ao natural, até por um excesso de tempo, né, acaba acontecendo um certo relaxamento em alguns ambientes e por parte de alguns setores, o que não é justificável e é preocupante. Nós temos uma matriz de risco bastante clara, já consolidada, técnica, e as portarias que liberam ou restringem estão relacionadas diretamente a essa matriz de risco. Isso não mudou, está colocado, inclusive isso é público no site coronavírus.sc.gov.br, mas, de fato, a gente precisa rediscutir a fiscalização do cumprimento dessas regras. Lembrando que essa fiscalização ela é parceria entre Estado e principalmente municípios que têm essa atribuição. Muito bem. Secretário, a gente precisa entrar no assunto agora, não é mesmo? Novas liberações, porque ainda temos um setor que há 1 ano e 7 meses está completamente paralisado, que é o setor de eventos, e a gente vem mostrando aqui a cobrança deste setor. O que a gente também precisa trazer para essa conversa aqui, secretário, é que semana após semana, a gente está mostrando aqui eventos que começam dentro de bares, não é mesmo? Eventos em shoppings, agora mais recentemente uma feira de imóveis e outras tantas aglomerações que estão liberadas, até mesmo templos, igrejas, o comércio de rua, que tudo, né, tudo isso que gera também um encontro de pessoas e muitas vezes de muitas pessoas. Quando que muda a situação do setor de eventos, secretário? É fato que o setor de eventos foi o que mais sofre, mais está sofrendo com a pandemia, não é só em Santa Catarina, isso é um fenômeno mundial. Nós já fizemos essa fala já há várias semanas, temos grupo de trabalho com o setor de eventos que ele é diferenciado, são vários ramos de atividade. Alguns já estão retornando, outros ainda não, mas nós precisamos evoluir. O governo tem a obrigação de trazer um calendário de eventos para que essas pessoas possam retomar as suas vidas. Por isso que a gente está propondo, inclusive, eventos testes, para que possamos evoluir nessa questão. Lembrando que isto é sempre colegiado entre a Secretaria de Estado e o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, dentro do Centro de Operações de Emergência em Saúde. Isso é fato, nós precisamos olhar com muito carinho para esse setor e é o que nós estamos fazendo, inclusive, em parceria com a Santur, com grupos de trabalho. Agora, a clandestinidade dos processos não justifica liberações maiores ou menores. Nós precisamos entender que a fiscalização precisa melhorar, é um momento delicado, a gente já tem uma cobertura vacinal, mas que não é suficiente para nos livrar da doença, mas é fato também que nós precisamos evoluir, sim, no regramento desse setor. Secretário, e qual é a proposta que deve ser apresentada? Porque já tem eventos confirmados, grandes eventos confirmados para a temporada de verão aqui em Santa Catarina. O senhor já tem uma proposta do que deve ser apresentado nos próximos dias para retomar, mesmo que seja gradual, este setor? Você pode adiantar para a gente? Na verdade, as propostas são diversas. Quando a gente faz evento teste, como foi a Camerata, é para entender como a gente pode, então, liberar eventos. Nós precisamos ter e teremos calendário. Inclusive, o último decreto que foi publicado pelo governo do Estado, pelo governador, ele traz muito claro a possibilidade de discussão tripartite, quer dizer o seguinte, um evento já agendado, na eventualidade de uma piora de cenário, o município, a CIR regional, com o aval do Estado, pode liberar com regramento muito claro os eventos que já estão, então, organizados. Agora, o fato é que nós precisamos evoluir, construir isso. Nós estamos discutindo semanalmente para que possamos trazer segurança para o setor, porque é a obrigação do gestor trazer, sim, calendário para que essas pessoas possam trabalhar. A retomada, então, depende de uma mudança na matriz ou os senhores já pensam mudar o decreto?
Na verdade, a retomada ela está linkada à matriz. O que nós estamos dizendo é que nós estamos discutindo eventos teste para que regras sanitárias sejam trazidas para dentro desse setor. É isso que nós estamos falando nesse momento. Então, já estamos falando em eventos com 500 pessoas e também, eventualmente, acima de 500 pessoas, com regramentos claros. E isso está sendo construído junto com o setor. O setor tem participado dessa discussão e eu entendo as dificuldades e as queixas do setor, porque, por outro lado, nós percebemos que aqueles setores econômicos que têm regras a serem cumpridas não estão cumprindo essas regras. Então, isso está sendo construído, é uma questão técnica, a gente precisa trazer segurança para as pessoas, principalmente agora que a variante Delta está causando estrago no resto do mundo e também em alguns estados brasileiros. Muito bom, secretário. Bom, é bom ouvir também o senhor falar que entende que aqueles setores que deveriam estar aplicando outras regras não estão, e aí o setor de eventos acaba vendo, sim, grandes eventos, aliás, acontecendo na clandestinidade, né, onde a liberação era para mesas, né, pessoas sentadas e, por exemplo, festas acontecem. Vou fazer só mais uma pergunta, desculpa ser chato, secretário, o senhor está falando que a ideia é apresentar uma proposta com protocolos para eventos de até 500 pessoas, isso já está sendo costurado. Me dá um prazo, secretário, para a gente responder tantos questionamentos que a gente tem ouvido nos últimos dias, nas últimas semanas, desses trabalhadores, desse setor de eventos. Quando que os eventos de Santa Catarina devem voltar, secretário? Isso já está colocado, nós já temos a portaria tratando de até 500 pessoas, inclusive já tem alguns eventos, alguns ambientes colocando calendários. Obviamente, isso não é uma decisão do secretário de Estado, nós temos um conselho, né, que faz gestão de processo de saúde, que é o COIS, que é a CIB, isso precisa ser pactuado com os municípios e também com o setor. Mas para 500 pessoas, até 500 pessoas, já temos protocolos claros, é uma questão agora de agendamento de calendário, e aí o colegiado de governo, por determinação do governador Moisés, trabalha muito firme nisso, para que possamos trazer junto com a Santur e outros, esse calendário de uma forma muito clara. Mas já tem liberação, já tem regra posta para isso, a questão agora é fazer os calendários e acompanhar. Então, o que acontece quando se faz um evento de uma magnitude um pouco maior? E eu repito, não é hora de descumprimento de regras. Infelizmente, a clandestinidade, e aí aqueles que têm mais condição acabam sendo os grandes protagonistas da clandestinidade dos eventos, e isso precisa ser coibido de uma forma mais firme e que, de fato, as pessoas respondam por essa irresponsabilidade. Para fechar, secretário, vamos finalizar a população de 18 anos mais ainda neste mês? Vacinação? Com certeza. Nosso calendário 31 de agosto está posto, será cumprido, e nós já recebemos 7.300.000 doses de vacinas e já distribuímos 7 milhões de doses aos municípios, que até então registraram algo em torno de 6 milhões de doses. Nós estamos numa grande campanha agora para que as pessoas retornem para fazer a segunda dose, que se vacinem nos calendários apropriados para a sua idade, mas também que os municípios entendam que essas doses precisam estar registradas para que possamos, então, negociar um quantitativo maior, inclusive para atender a outras necessidades, como, por exemplo, os adolescentes com comorbidade de 12 a 17 anos, que, a opinião desse secretário, já deveriam estar sendo contemplados. Secretário, agora sim, quero agradecer a sua participação aqui no SCC Meio Dia. A gente está percebendo que a vacinação já representa, sim, uma esperança maior para os catarinenses, que vão tendo a normalidade sendo devolvida aos pouquinhos, e a gente sonhou tanto por isso. Então, parabéns pelo trabalho, secretário. Conte sempre com a gente aqui do SBT. Agora, caminhar, então, para que o setor de eventos possa também ter essa oportunidade de trabalhar com protocolos, sempre à disposição aqui. Agora, seguindo com a vacinação, quero agradecer também ao nosso Ramon Kaminski, que gerou para a gente essas imagens direto da Secretaria de Estado da Saúde. Obrigado, secretário. Um bom trabalho. Eu que agradeço. Muito obrigado e cuidem-se. Cuidem-se. Secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro, conversando com a gente aqui no SBT. É isso. Os protocolos, preciso frisar rapidinho aqui, os protocolos com relação ao setor de eventos. Ficou claro. O governo do Estado vai liberar, inclusive já está trabalhando para isso, é definir agora, não é mesmo, os protocolos para eventos, inclusive de até 500 pessoas. Fernando, durante muito tempo a gente ouviu o fique em casa se puder, tem que se cuidar,
não é mesmo? E esse discurso de cuidados, de cumprimento dos protocolos, a gente não mudou e nem vai mudar. A discussão que a gente está fazendo aqui é a seguinte: a matriz de risco está melhorando, a vacinação está avançando, e a única coisa que a gente está trazendo aqui é o seguinte: neste período todo, só teve um setor que não teve a oportunidade de falar assim para o Estado: olha, esses são os protocolos, é assim que eu quero trabalhar, é dessa forma que eu posso fazer, porque eles não tiveram essa liberação. E o mais revoltante disso tudo é que eles, que geram emprego, que movimentam o turismo, estão vendo as mesmas atividades, as mesmas festas, os mesmos eventos acontecendo do lado de cá. Por instituições, por empresas, por órgãos que se transformaram em setor de eventos, se transformaram em casas de shows, da noite para o dia, adaptando e forjando regras sanitárias. Esta é a revolta e a gente precisa dar voz para este setor também, até porque a gente sabe que os impactos econômicos são gigantescos na economia de Santa Catarina. A gente está retomando, estamos sim muito bem, obrigado, na comparação com outros estados, e a gente está avançando na vacinação. E agora a gente tem que avançar, não é mesmo, na economia. E o setor de eventos é fundamental para o nosso estado. O prefeito de Florianópolis anunciou há pouco que a vacinação para a segunda dose, que aconteceria amanhã, foi remarcada para quinta-feira por conta da chegada de novas vacinas. Novas vacinas chegam nesta quarta-feira e aí retoma a vacinação para a próxima quinta-feira. Vacinação vai ser para a primeira dose de pessoas de 22 e 23 anos. Quinta-feira, então, a vacinação. Amanhã chega mais doses da vacina por aqui. Vamos seguir com outras informações no nosso SCC Meio-Dia. Em Blumenau, os ônibus do transporte coletivo estão trabalhando com 70% da capacidade de passageiros, Cibele Fávero. É sim, Fernanda. A repórter Suelen Elskisen vai trazer para a gente agora mais informações de Blumenau. Olha só. Olá, isso mesmo. A partir de hoje, o transporte coletivo já voltou a funcionar com 70% da capacidade, a capacidade máxima permitida durante a pandemia aqui em Blumenau. A medida foi adotada pela Prefeitura após a divulgação do governo do estado da nova matriz de risco para o coronavírus. A região do Médio Vale do Itajaí passou de risco gravíssimo para o risco grave, na cor laranja, no último final de semana. Mas a gente conversou com algumas pessoas aqui pelo terminal e uma delas me disse que não se sente segura de usar o transporte coletivo. Confira. Quando eu me sinto segura entrando nos ônibus, tem que pegar para poder ir para casa, né? Mas nem um pouco. Muito difícil ver uma janela aberta, algumas até enterradas se a gente tenta abrir. Não. E o distanciamento também não tem, porque às vezes a gente entra no ônibus e está todo mundo amontoado, como se nem tivesse uma pandemia. Eu tento evitar sempre. Às vezes eu vou a pé para casa, às vezes eu pego um Uber. Muita gente não se sente seguro, mas as medidas continuam. Janelas abertas, uso de máscara e o distanciamento nos terminais. Eu volto com você aí no estúdio. Muito bem, já está com a gente aqui no estúdio do SCC Meio-Dia o prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand. Claro que nós vamos falar sobre o enfrentamento à pandemia, vamos falar sobre essa situação do transporte coletivo, mas eu preciso iniciar essa nossa conversa, prefeito, primeiro agradecendo a sua presença aqui nos nossos estúdios, mas a gente discutir a BR-470. Existe, não é mesmo, agendada para hoje uma audiência, inclusive em Brasília, uma mobilização de algumas autoridades aqui do nosso estado, especialmente para que aconteça definitivamente esse acordo entre o governo federal e o governo do estado que disponibilizou recursos para alguns trechos da duplicação da 470, e esse acordo ainda não saiu, ficou só na expectativa. Como é que fica essa situação, prefeito? Você acredita que existe a possibilidade dessa audiência pública em Brasília trazer uma resposta positiva para quem depende da 470? Bom dia. Bom dia. Primeiro quero agradecer você, Fernando, todos que nos acompanham no SBT Meio-Dia. É uma alegria estar aqui com vocês e ainda mais falando sobre um tema tão importante que é a BR-470. Quando o governo do estado nos trouxe, inclusive, apresentou uma pré-proposta para encaminhar o projeto à Assembleia Legislativa, nós, enquanto município e enquanto região
agora chamada ANVI, Associação dos Municípios do Vale Europeu, Blumenau e a associação se manifestaram favoráveis a esse processo, visto a importância da necessidade da conclusão, especialmente do lote 1 e 2 da BR-470. Uma obra importante que é hoje, sem dúvida, o maior gargalo de crescimento da região do Vale Europeu, do antigo médio Vale do Itajaí, e que, por consequência, também se torna um gargalo para todo o Alto Vale. Então, quanto antes nós tivermos a conclusão dessas obras, melhor. E nós estamos cobrando, torcendo para que haja um acordo e esses recursos possam ser aplicados de imediato e a gente possa ter o resultado disso, que é a aceleração da obra e, sem dúvida, o retorno da mobilidade para essa região. Qual é a prioridade dos lotes ali, prefeito? Porque existe uma discussão agora se vai para o lote Y, se vai para o lote X, e aí por isso que o acordo não sai com o Ministério da Infraestrutura. Na opinião da cidade, onde esses recursos do governo do estado devem ser aplicados? Onde tiver o melhor resultado para a cidade e para a região de imediato. Eu, como prefeito da maior cidade, mas também integrando a Associação de Municípios, entendo que o resultado tem que ser colhido por todos e quanto mais rápido, melhor. Se o resultado for a colocação dos recursos no lote 1 e 2, no qual nós já nos manifestamos favoráveis, é ali que tem que ser colocado. Se o resultado for em todos, essa discussão tem que ser técnica. Não adianta fazer um trabalho político aqui. Nós precisamos ter uma visão muito clara de que o resultado tem que ser alcançado, que é salvar a vida das pessoas. E só tem um jeito, obra entregue, obra concluída e o processo de duplicação funcionando. Vamos falar de pandemia, prefeito. A gente acompanha uma taxa de ocupação de leitos agora há pouco, antes de iniciar essa conversa com o senhor, ainda procurei informações, algo em torno de 40%, 42%. O que já mudou na população de Blumenau com esse avanço da vacinação, com a redução na ocupação dos leitos de UTI? Como é que a cidade de Blumenau está hoje, prefeito? Bom, nós saímos nesse sábado do nível gravíssimo para grave na região do Vale Europeu, médio Vale do Itajaí, no qual nós fizemos todo um trabalho de cuidado e regramento em relação a esse processo. A nossa região, inclusive, a Blumenau é a cidade com o melhor resultado no Brasil em salvar vidas em relação a casos confirmados de coronavírus. Ou seja, o que significa isso? A menor letalidade nos municípios acima de 100 mil habitantes é de Blumenau. E a menor letalidade regional de Santa Catarina do Vale Europeu. Isso significa que nós nos estruturamos e nos organizamos. E se você me pergunta o que mudou, nós avançamos em muito na conscientização da comunidade. Apesar de hoje termos descido um degrau em relação à questão do nível de gravíssimo para grave, a comunidade hoje tem uma compreensão da necessidade de cuidados. E esse resultado que nós alcançamos foi graças ao trabalho da saúde pública, da gestão, mas também da iniciativa dos nossos hospitais filantrópicos que atendem a nossa cidade, mas em especial a participação da população de Blumenau e da região que compreende a necessidade também de estar atento ao coronavírus. A gente há pouco discutia com o secretário de Estado da Saúde a situação do setor de eventos, o único que ainda não voltou e que está realmente reivindicando esse retorno gradual, quer ter a oportunidade de apresentar protocolos, de retornar, assim como todas as outras atividades de Santa Catarina. Qual a sua opinião sobre isso para Blumenau, que promove a Oktoberfest? Na realidade, Blumenau foi diretamente impactada nesse processo, porque há poucos dias eu tive que cancelar mais uma edição da Oktoberfest, diante de um cenário que exige, nesse momento, o regramento e o cuidado da vida do cidadão de Blumenau e do turista que ali vem. Mas, com certeza, nós precisamos ter um regramento e que esse regramento, com a vacinação, possa avançar a tal ponto, Fernando, que a gente possa desenvolver atividades e, no ano que vem, quiçá, termos a Oktober, mas nós estamos trabalhando, enquanto Blumenau, para termos esse ano um dos melhores natais que a gente já pôde oferecer para a comunidade de Blumenau. Então, você acompanhe os preparativos de Blumenau e, quiçá, venha nos visitar, mas mesmo assim, Fernando, não paramos de programar e de fazer as ações. Tanto é que ontem lançamos o edital, no qual estamos buscando uma cervejaria que vai apoiar e vai ser parceira nos próximos 6 anos na Oktoberfest, com investimento aí de 54 milhões de reais, com construção de Museu da Oktober, Boulevard e toda uma infraestrutura diferenciada do turismo na cidade de Blumenau. Eu preciso questionar, é a pergunta que todo catarinense está se fazendo há 1 ano e 7 meses. Até quando? A última vez que perguntei ao secretário municipal de saúde de Florianópolis, eu gosto de trazer esse exemplo, falou o seguinte: final do ano, normalidade na capital do estado, se a gente continuar com a vacinação do jeito que está. O senhor tem um prazo para isso? Normalidade para os cidadãos de Blumenau? Nós estamos trabalhando na mesma direção, seguindo os protocolos de saúde. Quem vai dar
a normalidade da ação e do encaminhamento da cidade de Blumenau, do estado de Santa Catarina e do Brasil é a saúde. É dentro desse protocolo que nós vamos nos regrar. E claro, Fernando, e aqui a vacinação é fundamental nesse processo, ela nos ajuda, nos apoia e nos dá esse encaminhamento. Mas olhamos agora para Israel com aumento de casos, com a Austrália com aumento de casos, mesmo com a vacinação adiantada. Então, muitas vezes nos perguntamos qual é o encaminhamento que nós temos que fazer. Nós temos que estar atento às informações e aquilo que a saúde nos oferece. E é nesse sentido que trabalhamos desde o início da pandemia e por isso alcançamos os melhores resultados do Brasil. Prefeito, quero agradecer a sua participação aqui no SCC Meio Dia, desejar saúde, sucesso a Blumenau. Estamos com uma saudade da Oktoberfest, prefeito. Todos nós. Estamos com uma saudade, mas ano que vem dá. Isso. E o Natal esse ano já está preparando para ser um dos melhores natais e, quiçá, um Réveillon e a Zomerfest logo no início do ano. Muito Se bem. tudo der certo, teremos uma oportunidade de experimentar aí um evento com a presença de público na cidade de Blumenau. a gente se encontra lá. Isso, eu quero Quem agradecer. toma vacina hoje lá hoje? 27 anos? Hoje, 27 e amanhã baixa para 26 anos. 26 de amanhã? Isso. Olha aí, ó. Vacinação de primeira dose em Blumenau. Prefeito, muito obrigado. Obrigado a você, um grande abraço. Deus abençoe o nosso estado e a nossa cidade de Blumenau. Prefeito Mário Hildebrand, Blumenau, com a gente aqui no estúdio do SCC Meio Dia. CBL. Vamos com notícias do norte do estado. Uma operação federal em Joinville está combatendo a importação ilegal de celulares para o Brasil. A gente vai conversar ao vivo agora com o David Sacramento, que vai trazer mais informações sobre essa operação da Polícia Federal e também da Receita Federal. 8 mandados já foram cumpridos durante essa manhã em uma grande operação para combater o contrabando e um grande esquema, né? Um esquema que estava sendo feito para a compra desses produtos fora do país e a venda dentro de Joinville e também outras cidades do estado e do país. O David já está aqui com a gente, para a gente chamar o David? Agora sim, David, traz as informações para a gente. Bom dia. Bom dia, Cibele. É isso mesmo. Essa é uma operação da Polícia Federal em parceria com a Receita Federal. O objetivo é desarticular uma organização criminosa, uma associação criminosa que internacionaliza irregularmente aparelhos celulares e outros eletrônicos, esses que têm origem estrangeira e que acabam colocando aqui para comercializar na cidade de Joinville. A operação é também contra o descaminho, ou seja, o não pagamento de impostos. Nesta manhã foram cumpridos 8 mandados de busca e de apreensão que foram expedidos pela primeira vara criminal da Justiça Federal de Joinville, todos em imóveis localizados em Joinville, sendo 3 comerciais e 5 residenciais. Participam da operação 32 policiais federais e 12 servidores da Receita Federal do Brasil, melhor dizendo. Essas pessoas, que acabaram sendo pegas aí cometendo este crime podem estar respondendo pelo crime de descaminho, que tem pena máxima de até 4 anos de prisão, só que tem um agravante aí, é praticado por meio de associação criminosa, que pode ter também pena de 3 anos de prisão, de reclusão. Eu volto contigo aí no estúdio, Cibele. Obrigada, David, pelas informações. É isso, uma grande operação, combatendo esse esquema criminoso aqui em Santa Catarina e também que acabava, sendo distribuído para outras cidades, além do estado, outras cidades do país. Polícia Federal e Receita Federal combatendo, então, o contrabando na região norte do estado e também a distribuição pelo estado e pelo país. Obrigada, viu, David, pelas informações. Operação da Receita. Vamos seguir aqui com outras informações aqui de Santa Catarina, porque é o seguinte, meu caro Nereu Filho, nós vamos falar agora sobre a vacinação aqui no nosso estado. Florianópolis está a caminho de 400 mil vacinados. Vamos lá conversar com a Maria Esther, que vai contar para a gente. Isso significa 90% já da população adulta, hein, Maria Esther? Pois é, Fernando, mas apesar desse cronograma, está sendo executado aí com sucesso, os cuidados devem sim continuar. E um dos motivos é a nova variante do coronavírus, O Cleiton traz a reportagem para a gente, olha só. Sabe aquele tipo de imagem que a gente nunca cansa de ver? Vacinação, um sentimento de proteção, libertação, porque muitas palavras que terminam com ão é assim mesmo. E os números ajudam a explicar, ou melhor,
confirmar. A Prefeitura de Florianópolis, por meio da Secretaria de Saúde, chega à marca de 90% dos adultos vacinados com pelo menos uma dose contra o novo coronavírus. O último levantamento feito pela Prefeitura de Florianópolis apontou que 367.438 pessoas já receberam a vacina contra o novo coronavírus aqui na capital. Ou seja, essa cena que a gente viu agora tem se repetido muitas vezes, o pessoal realmente procurando a imunização e os profissionais de saúde trabalhando, dando aquele gás danado para o cronograma ser seguido com sucesso, como está sendo feito aqui na nossa cidade. A gente vê mais uma pessoa sendo imunizada, né, recebendo aí a vacina da esperança. Qual é o seu nome, amigo? André. André, o negócio é vacinar, André. Pô, sem dúvida. Já estava na hora e tá na hora. Estava ansioso? Nossa, muitos. Deixa a gente até um pouco nervoso quando recebe. Sim, ainda mais agulha não é a coisa mais agradável do mundo, mas é por uma boa causa. A dorzinha vale a pena? Sim, nossa. E dói muito menos do que eu achei que fosse doer. É? Sim, bem tranquilo. Tá bom. Convido então a galera para se vacinar. Pessoal, já passou da hora, vamos todo mundo vacinar e acabar com essa pandemia. Nós estamos fazendo todo um esforço para que o mais rápido possível, sempre que a vacina chegue, ela seja aplicada. Ou seja, o lema nosso da Prefeitura é não ter vacina em prateleira. Então ela chegou, ela é aplicada. Isso tudo porque nós entendemos, e acho que é um consenso mundial, que a proteção se dá com a população totalmente vacinada. Segundo este pesquisador do Laboratório de Imunorregulação do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Catarina, este trabalho intenso ajudou a diminuir o número de mortes e internações em Florianópolis. Sem dúvida, no país inteiro, no mundo inteiro, né? O efeito da vacina se nota claramente, né, nos números expressivos de que os casos que se apresentam agora nos hospitais e, de fato, até estão subindo, são nas pessoas que não foram vacinadas. O governo do estado planeja vacinar todo o público de até 18 anos no limite do dia 31 de agosto. Mesmo com números positivos, não custa perguntar para quem está por dentro do cronograma. Será que esse tempo, de 14 dias ainda pela frente, será o suficiente para essa meta ser atingida? Para que a gente possa completar isso, né, nós precisaríamos de mais em torno de 30 mil vacinas. Então, nós precisamos receber 30 mil doses, mais ou menos, nesse período. Se o governo nos enviar as doses, seguramente nós temos condições de aplicá-las, né? Nós estamos aplicando 20 mil doses no dia, então não é por incapacidade de aplicação. Se a vacinação está seguindo o cronograma com sucesso, por outro lado, a população deve continuar fazendo a sua parte. Cuidado mesmo. Independente da vacina ser eficaz contra as novas variantes, elas estão circulando com um alto poder de contágio. A gente entende, todo mundo está em casa, está cansado, a gente quer sair, quer poder aproveitar as convivências familiares, mas ainda não é o momento. Acho que nós temos que continuar tendo a disciplina de continuar tendo as medidas que a gente sempre teve até agora. Utilização de máscaras, evitar aglomeração e principalmente para essa população mais jovem que ainda não está imunizada e que é a principal fonte de transmissão da chamada variante Delta. Devemos ter em consideração que o uso de máscara, né, é uma barreira física que colocamos para o vírus. Então, mesmo que a gente seja infectado usando máscara, a quantidade de vírus que eu recebo numa situação dessas é muitíssimo menor. E então meu exército, o sistema imune, ataca muito melhor a esse exército reduzido de vírus. Com a imunização completa, quem sabe a dança possa continuar, como foi feito agora recentemente na vacinação de madrugada. E dança sem a máscara é bem melhor. Tá aí, ó, Fernando, é isso. Vacinação 90%, pelo menos com a primeira dose aqui em Floripa, mas os cuidados devem continuar. Especialmente a máscara. Daqui a pouco a gente dá tchau para ela. Vou fazer um quadro para mim lá em casa, Maristé. Fernando, eu quero convidar vocês agora para acompanharem quinta-feira a Tarde Nossa especial 40 anos do SBT. É isso aí. E você sabe muito bem porque você vai estar lá, né? Eu vou estar participando lá. É um programa especial. Nós vamos comemorar os 40 anos do SBT, não é mesmo? E a gente vai fazer, vamos dizer assim, um programa para matar a saudade. Matar a saudade, Fernando. Vai ter muita brincadeira. Inclusive, o Laércio fez uma chamadinha especial. Olha só.
Se tem festa, tem gente e, claro, muita bagunça. No A Tarde é Nossa especial 40 anos, Fernando Machado, Arlis Amaro e Cleiton Ramos vão enfrentar Maria Esther, Bruna Hatke e Graziano Bialy. Quem vai levar a melhor nessa disputa? Veja nesta quinta, ao vivo, coladinho com o SCC Meio-Dia. A Tarde é Nossa especial. Combinado, Fernando? Quero ver. Eu acho que vai dar o que falar esse programa aí, hein? Será que vai ter qual é a música? Eu acho que vai. Hã? Nós vamos recordar. A banheira, será que vai ter banheira do Gugu? Não, acho que a banheira não vai ter, né? Olha, eu sei que eles estão inventando um monte de coisa, surpresa, não estão falando nada, mas o programa vai resgatar muita coisa do SBT, então você imagina o que vem por aí, né? Estou ansioso para ver. Vamos lá, o EMOSC está com uma campanha em todo o estado para resgatar doadores aqui em Santa Catarina. O foco é manter os estoques em alta para atender as necessidades dos hospitais e emergências aqui de Santa Catarina. A gente vai agora falar com o Cleiton, que está lá no EMOSC, e vai falar sobre essa campanha Superação. É isso mesmo, Cleiton? É isso mesmo, Maria. Superação, resgate de doadores. A ideia do EMOSC, que faz um trabalho aí muito legal há muitos anos. Recentemente o EMOSC completou 34 anos aqui no nosso estado. Nós estivemos aqui nesse dia tão importante, também fazendo uma entrada ao vivo para a SCC Meio-Dia. Falamos da importância do trabalho que faz o EMOSC e agora já está com outra campanha. Repito, superação, resgate de doadores. É aquela turma que não doa ou não volta para cá desde 2008. Agora, tem surtido efeito, porque os contatos estão sendo intensificados e tem muita gente retornando para cá para ser um doador novamente, até porque o EMOSC precisa. Para falar a respeito desse assunto, estou aqui ao lado da Cláudia Barros, que é assistente social desse setor aqui do EMOSC, de captação de sangue. Realmente a campanha tem surtido efeito. Aquele pessoal que não doava está retornando, é isso, Cláudia? Boa tarde. Boa tarde, é isso mesmo. A campanha deu início ontem, né, nas mídias, na imprensa, e a gente já está sentindo esse retorno dos doadores, né? O nosso telefone já não está parando, né? E o e-mail também. Então, essa campanha ela vem para resgatar doadores que desde 2008 não voltaram ao EMOSC para fazer uma nova doação de sangue. E ela tem um foco nas tipagens A e O, positivo e negativo, sendo que as tipagens A e O positivo são as mais frequentes na nossa população e, consequentemente, são as que são as mais consumidas. Então, a gente está trabalhando, enviando e-mail também de convite a esses doadores. E lembrando que tem muitos doadores que, como não retornaram, não atualizam o seu telefone, o seu cadastro, e a gente não tem como fazer esse contato. Mas a gente espera que essa campanha surta esse efeito aí, porque desde o início da pandemia a gente está tendo dificuldade em manter, né, os estoques dessas duas tipagens, A e O. Certo. Agora, esse pessoal tem um número preciso ou por cima de aproximadamente quantos doadores deixaram de vir para cá? Foi feito um levantamento, algo nesse sentido? São muitos doadores, muitos. A gente fez um filtro de uma tipagem sanguínea só e a gente chegou a um número de mais de 26 mil doadores. Que não retornaram? Que não retornaram desde 2008, né? Então, a gente quer que esses doadores voltem a ser doadores regulares de sangue, que é o que o EMOSC precisa, de doadores regulares, né, de 2 a 3 doações ao ano, e para a gente poder dar continuidade e manter sempre o nosso estoque de sangue seguro para atender todo o estado. Durante a pandemia, o estoque baixou muito? Baixou muito, né? No início da pandemia, a gente teve que se reinventar com muitas estratégias para poder atender. Nosso horário teve uma diminuição, né? Então a gente hoje trabalha com agendamento, porque a gente ainda está na pandemia. A gente tem que entender que a gente ainda vive a pandemia da Covid e a gente precisa evitar a aglomeração de pessoas. Então a gente faz o agendamento, que pode ser via site ou pelo telefone da captação de doadores de qualquer hemocentro, tanto aqui de Florianópolis como dos outros hemocentros do estado. Claro que a ideia é resgatar desde 2008 para cá. Agora, durante a pandemia, tem muita gente, né? Vocês estão fazendo o que deixar. Muito obrigada, Cleiton, pelas informações. A gente teve um probleminha técnico aqui, né? O sinal deu uma falhada, mas ficou claro então, né? Uma campanha do EMOSC para conseguir mais doadores, resgatar, Fernando, os doadores do tipo A e O, tanto positivo como negativo. Recado dado, então. Vamos lá, seguimos com você aqui de informação, inclusive, viu, Manisté? Fiquei sabendo agora pela manhã de uma novidade que a Serra Catarinense está lançando. Olha, a gente vai ter o prazer de contar para vocês um aplicativo que também pode ser acessado pelo computador para divulgar os pontos turísticos da cidade. Viu, Fernando? Os pontos turísticos da cidade.
Então é o seguinte, é uma ação da prefeitura para tentar o quê? Levar mais turistas, para que as pessoas possam estar lá com mais facilidade. Onde é que é o ponto turístico tal? Tá lá no aplicativo. O Campestre, Morro do Campestre, tá lá. Coxilha Rica. Tá lá também. Tem aí o aplicativo, Fernando? Deixa eu mostrar para o pessoal de casa. Fácil, viu? De acessar, de navegar. Um aplicativo simples. Foi lançado agora pela manhã. Inclusive a Shana mandou para a gente umas informações muito interessantes. Que placas serão instaladas? Mais de 70 lá na comunidade da Coxilha Rica. Sabe por quê? O povo ia não conseguia achar os lugares bonitos para tirar foto. Fernando, porque vou te falar, quando você vai pela primeira vez, fica difícil achar. Quem não conhece direito ali os pontos turísticos da Serra, agora tem esse aplicativo aqui para facilitar isso. Olha aí, que maravilha. Você está vendo? Conhecer este lugar. Segura um pouquinho. Volta ali, deixa eu conhecer esse lugar. Lages Turismo. Conhecer esse lugar. Paróquia Nossa Senhora, Aparecida, igreja... A igreja Fernando, é importante destacar que é apenas para Lages, né? Lages. Eu estava achando que era de toda a Serra, não, é só de Lages. O que fazer? Lages é o aplicativo de turismo para você. O dedo que tá passando aí tá rápido, hein? Negócio aí, rapaz. Tá aqui, ó. Negócio que tá abrindo aí tá rapidão. Então tá. Tá aí, ó. Posso chamar? Então vamos ver. Vamos ver a reportagem? Sheila Marcon, conta pra gente o aplicativo. Só no mês de julho passaram pela Serra Catarinense mais de 300 mil pessoas. Isso representa um incremento de 53 milhões na economia da região. A média de ocupação nos hotéis e pousadas foi de 80%, o que significa que o inverno é mesmo a alta temporada para o turismo daqui. Apesar das restrições, nós somos o produto que o turista quer usufruir agora, né? Que são cabanas, turismo rural, locais de ambiente controlado, né, onde as pessoas têm limite. Diferente da praia, aqui as fazendas recebem um limite de pessoas, as cidades também têm os seus limites, né? Então, isso fez com que a pandemia trouxesse o turista para cá. E essa grande oportunidade de ter tido essa experiência positiva, apesar das coisas ruins que a pandemia trouxe, Lages tem que aproveitar em toda a região, né? E Lages, como principal cidade da Serra, também está colhendo os frutos dessa excelente temporada para o turismo. Pensando em ampliar a oferta de equipamentos turísticos e uma retomada dos eventos culturais na cidade, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Lages lançou diversas ações que estão sendo feitas para quem mora e quem visita Lages. Uma delas é a instalação de 72 placas de sinalização na Coxilha Rica, local que recebe visitantes o ano todo. As placas já estão prontas e devem ser instaladas nos próximos dias. Então, hoje nós fizemos o lançamento aí de site, de aplicativo, de sinalização turística. Nós vamos estar colocando as primeiras 72 placas dentro da normalidade, toda dentro da técnica, em toda a Coxilha Rica, né? São 72 placas. Então, são ações como essa, lançamento Maria Fumaça, as cavalgadas que estão correndo demais, o off-road. Nós vamos ter a retomada do Transcatarina depois de 7 anos, desde 2012, ou 8 anos, que não tem, são mais de 1.000 pessoas envolvidas, são 400 veículos off-road que vêm a Lages, e isso impulsiona o nosso comércio, impulsiona a linha gastronômica, a rede hoteleira, e esse é o intuito do turismo, é fazer o elo com que as pessoas venham até nós e consigam, né, e que gostem da cidade e também ajudem no desenvolvimento econômico da cidade. Eventos culturais também vão ser retomados e já estão programados para acontecer ao longo desse segundo semestre, como a Semana Farroupilha, o bicentenário de Anita Garibaldi, as comemorações do aniversário de Lages e o Natal Felicidade. É um momento de autoestima, elevar a autoestima do povo. Todos nós estamos com essa esperança de voltar à normalidade. Claro, seguindo sempre todos os protocolos sanitários, né? Como vivendo este momento bom de retomada dos eventos, onde nós já vemos aí no mundo todo e aqui no Brasil também, até em Santa Catarina já retomando esses eventos, como recentemente foi o evento da Camerata em Florianópolis, nós queremos fazer aqui na Serra Catarinense, principalmente em Lages. Essas ações estão sendo pensadas para atrair cada vez mais os visitantes para Lages e toda a região, não só na temporada de inverno, mas em todas as estações do ano. A ideia é incrementar o turismo de experiências e retomar de vez a economia de toda a região.
Em julho nós tivemos 300 mil pessoas, Lages foi impactada. É importante que Lages tenha cada vez mais produtos, mais coisas para fazer, mais coisas à disposição, o comércio turístico também à disposição, né, aos finais de semana, quando o turista está circulando. É fundamental essa retomada que Lages está dando, essa aceleração no setor, para que a gente tenha uma redistribuição do fluxo turístico para ampliar também para a região dos lagos, para todas as outras regiões, além da serra e do enfoque do frio, né? É uma plataforma turística de Lages, então, né, para justamente ajudar nessa retomada dos eventos ali na cidade. E olha, Joinville, voluntários arrecadam toucas para pacientes que estão fazendo tratamento contra o câncer. Mais de 200 já foram arrecadadas até aqui. Uma proteção, né, para esses dias mais frios do inverno, mas também um gesto de muito amor. Uma proteção rodeada de amor e de afeto. Foi pensando nos pacientes em tratamento contra o câncer e que perderam a proteção natural dos fios de cabelo no procedimento da quimioterapia que cerca de 30 voluntárias decidiram arrecadar toucas. É bem importante para a comunidade, né, expandir assim os pontos, porque a gente sabe a necessidade das pacientes de ter a touca, um lenço, até uma peruca que também a gente empresta, né? E quanto mais pessoas ajudarem, vai ser melhor. Já foram arrecadadas em 2 semanas 250 toucas, lenços, cachecóis, chapéus e também pares de luvas. Dezenas dessas peças foram arrecadadas pela Rede Feminina de Combate ao Câncer, que já estão sendo distribuídas para pacientes em tratamento contra o câncer de todas as idades. Só o Hospital São José já recebeu mais de 200 dessas doações. Elas são muito importantes, não só pelo significado de fazer a proteção daquele paciente que, pelo tratamento, acaba perdendo o cabelo. A touca significa muito mais que isso. A touca significa um carinho, a touca significa gratidão, a touca significa proteção. De todas as cores e estilos, o visual fica no capricho. Janete foi uma das pacientes que recebeu as touquinhas. Há cerca de um ano, ela faz tratamento no hospital e receber as doações encheu o coração dela de esperança. Para nós é muito gratificante, porque como a gente fica carequinha, é um sentimento de carinho que eles estão dando para a gente, sabe? Porque nem todos são também daqui de Joinville, tem pacientes de vários lugares e é um carinho. O sino da esperança, ele é tocado no fim de uma fase de tratamento. Centenas de pessoas já tiveram a oportunidade de concluir a quimioterapia e de tocar o sino. É o caso de Dona Dilma, que está na última sessão de quimioterapia e muito perto de tocar o sino da esperança. Feliz, né? A minha família também é muito boa, me dando toda a atenção, apoio. E a gente vai levando a vida, sabe? Até Deus quiser. São 4 pontos de coleta. No ambulatório de oncologia do Hospital Municipal São José, na Rede Feminina de Combate ao Câncer, na Associação de Voluntários da Maternidade da Cir Vargas e na Casa Padre Pio. A ação vai até o fim do mês de agosto, uma oportunidade tanto de fazer o bem. Tragam as toucas, colaborem, porque vocês fazem uma grande ação. Uma touca faz a diferença. É uma atitude que parece tão simples, mas que ajuda tanta gente. A gente gosta de mostrar. Bora pra política, minha gente. Tá chegando aqui Cláudio Prisco Paraíso e os assuntos da política nesta terça-feira. Tudo bem, meu caro Fernando? Tudo ótimo. Melhor estraga. Pois muito bem, vamos ao primeiro telão? Romeu, pode fechar. Da esquerda para a direita, ministro Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, senador Dário Berger, presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado, governador Carlos Moisés e presidente da Assembleia, Mauro de Nadal. Pois muito bem, começou agora há pouco, lá em Brasília, agora há pouco não, já umas 2 horas, uma reunião da Comissão de Infraestrutura, onde temas de Santa Catarina merecem prioridade. Destaque para a segunda pista do aeroporto de Navegantes, que ficou fora dos termos da concessão e que a classe política catarinense, o Fórum Parlamentar, quer ter a segurança de que a concessionária não vai priorizar a segunda pista de Curitiba, porque é a mesma concessionária, deixando a segunda apenas para aviões de carga de Navegantes
em segundo plano, até porque não entrou no termo da concessão. Essa garantia é fundamental. Escoamento da produção catarinense, nós temos aí portos cortando todo o litoral, isso é estratégico. Também em discussão o marco legal das ferrovias, assunto que interessa todos os estados, não poderia ser diferente de Santa Catarina, até por ser um estado essencialmente exportador. Agora, o tema prioritário, que inclusive provocou uma conversa informal no Ministério da Infraestrutura do governador Carlos Moisés com os senadores Dário Berger e Esperideu Amin, proponente do requerimento dessa reunião de hoje, girou em torno, Fernando, daquela questão dos 350 milhões. Recursos estaduais, proposto pelo governo, aprovado pela Assembleia, para bancar rodovias federais, já que houve um corte no orçamento da União para os recursos de Santa Catarina. E 200 milhões seriam para onde? Para a BR-470. Aí criou-se uma celeuma. O governo, mais de 100 entidades, e o fórum, de uma maneira geral, parlamentar, queriam para os trechos 1 e 2, que estão mais perto de conclusão. Trecho Navegantes, Gaspar. Mas o senador Jorginho Melo, com acesso ao ministro da Infraestrutura, colocou as fichas nos trechos 3, 4, Blumenau, Indaial, um trecho que é maior, que vai levar mais tempo. E outro detalhe, muitos recursos para desapropriações. Então, é isso que está sendo discutido agora. O governo do Estado, considerando a indiferença da União por interferência do senador Jorginho Melo, chegou a raciocinar a hipótese de cancelar isso tudo e botar esses recursos todos para a recuperação das rodovias estaduais, que é também uma outra leitura de vários formadores de opinião, empresários, entendendo que Santa Catarina tem que priorizar as suas rodovias e não bancar recursos que a União deveria transferir para Santa Catarina. Pois muito bem, vamos ver como vai desenrolar essa reunião. Agora começam a falar os senadores de Santa Catarina e vamos verificar o desfecho. Tudo indica que essa conversa preliminar do ministro com os dois senadores e o governador pode ter acertado, Fernando, 200 milhões, recursos estaduais, para o trecho 1 e 2 da BR-470. Muito bom. Mas vamos aguardar. Próxima tela. E ainda falando nessa relação entre governo federal e estados brasileiros, vale lembrar o seguinte: além de ter sido muito bem votado em Santa Catarina em 2018, foram aí 64% dos votos no primeiro turno, maior resultado proporcional do país, e 76% no segundo, perdendo apenas para o Acre. Além disso, Santa Catarina é um estado que transfere para a União, em tributos federais aqui recolhidos, 80 bilhões. Não recebe de volta nem 8 bilhões, portanto, menos de 10%. Aí, Fernando, pode fechar, Romeu. Aí, Fernando, nós temos o panorama dos recursos transferidos para alguns estados. Vamos ficar só aqui, pela região sudeste, ali Paraná, sudeste não, região sul, Paraná, 47 obras, 1 bilhão e 23 milhões. Rio Grande do Sul, 100 obras, 1 bilhão e 30 milhões. Próximo VT, veja Santa Catarina, Fernando. Vamos comparar, então. Vamos comparar o nosso estado. Os dois com mais de 1 bilhão. O outro telão que vinha na sequência daquele. Bom, enquanto esse telão não chega, Santa Catarina, 300 e tantos milhões. Vejam só. 328 milhões, Fernando. 57 obras. 328 milhões? É. E os outros dois estados, mais de 1 bilhão. Passa de 1 bi. É.
Santa Catarina teria que receber, na proporcionalidade dos 2 outros estados do Sul, 700. Chega a metade. Está recebendo menos da metade. Inacreditável. E olha, nós somos a 6ª economia do país, o 8º estado exportador e, com um detalhe, o 3º estado com melhor índice de desenvolvimento humano. Inacreditável. Essa é a retribuição da União aos esforços do nosso empresário, do nosso colono, do nosso produtor. Não é possível. Algo precisa ser feito, e é o que está acontecendo hoje lá. Governador, chefe do Executivo, presidente da Assembleia, representando o Legislativo, o Fórum Parlamentar, e de lá tem que ir ao presidente da República. Ele tem que responder às expectativas, aos anseios e reivindicações absolutamente legítimas de Santa Catarina. Chega de ser o patinho feio, o 0 da 101. Isso é uma brincadeira, Fernando. Não, inacreditável. VTzinho para você assistir agora, quero ver, no ar. Bom, pessoal, nós estamos aqui em frente ao Supremo Tribunal Federal. Acabei de participar de uma manifestação junto com várias entidades, particularmente os auditores fiscais. Sabe o que acontece? O Supremo Tribunal Federal, através do seu ministro Alexandre Moraes, afastou 2 auditores fiscais. Sabe por quê? Porque esses 2 auditores fiscais estavam fazendo um trabalho importante. Eles, na verdade, fizeram um filtro com quase 800 mil servidores e identificaram 133 servidores que estavam, na verdade, com movimentações com indício de irregularidade. Ou seja, a pessoa está com movimentação que parece sim compatível com o que ganha. Importante instrumento para combater a sonegação e a corrupção. No entanto, entre esses 133 servidores, eles detectaram 2 ministros aqui do STF, né? O Dias Toffoli, que é o presidente, e o Gilmar Mendes, né? É isso aí. Esse vídeo não é de agora, não. É de 2019, quando o Dias Toffoli era o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele que foi advogado do PT, de Zé Dirceu, de Lula, nomeado por Lula advogado-geral da União, assim como Gilmar Mendes, íntimo de Fernando Henrique Cardoso, advogado-geral da União, indicado por FHC ao Supremo, assim como Lula indicou Dias Toffoli, tudo a mesma camarilha, tudo em volta do poder. Vejam só. É isso aí. 2 auditores afastados por Alexandre de Moraes lá em 2019, que estavam investigando uma série de autoridades com patrimônio que não era compatível com o que recebiam, e eles são afastados, porque estão cumprindo sua missão. E para fechar hoje, Fernando, um telão, e amanhã eu dou maiores detalhes. Renan Canalheiros, MDB, Aécio Neves, PSDB, Arthur Lira, PP, Ciro Nogueira, PP, ministro da Casa Civil, de Bolsonaro, Arthur Lira, presidente da Câmara, Aécio hoje deputado, Renan, relator da CPI da Covid, Fernando Collor, ex-presidente, Eduardo Cunha, ex-presidente da República, Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara. A Receita Federal também está nos seus calcanhares, buscando algumas coisas muito interessantes. Vejam que tem gente para todos os gostos, partidos para todos os gostos, oposicionistas, governistas, mas, como hoje temos futebol à tarde aqui no SBT, exatamente. Né? Vamos então, o comentário um pouquinho mais enxuto, Fernando. De só 10 minutos. É isso aí. Intervalo. Abraço.